Olá, pessoal. Olá, pessoal, bom dia. Só para avisar que daqui 5 minutinhos a gente estará aí com vocês. Então, às 10 horas a gente começa em ponto, tá bom? Até mais. Bom dia, pessoal. Agora sim, agora a gente começa oficialmente
Estava tão emocionada que falei até errado. Estaremos no ar, enfim. Aline, que honra, que prazer estar aqui contigo. E de estar falando desse tema e deste livro maravilhoso. Ai, olha aqui o meu fundo borrado, que não dá para ver. Deixa eu ver se esse fundo aqui direitinho. O livro da Aline. Você tem aí, Aline, o livro aqui, ó. Ah, Aline, como não? Olha lá. Quem ainda não leu, Empatia, vocês vão ver aqui a carinha meio borrada por causa do meu fundo, mas Empatia nos Cuidados em Saúde, Comunicação e Ética na Prática, esse livro maravilhoso que a Aline é autora, a gente vai falar um pouco dele nessa discussão, e eu já estou vendo aqui o pessoal já aquecendo aqui no chat, já falando, já vou até te falar, Aline, antes de te apresentar, que é um tema de grande... O Alfredo, oi, Alfredo, como vai? Falando que é um tema de grande importância na formação de competências para os profissionais de saúde. Empatia se desenvolve, empatia se ensina, tudo isso a gente vai discutir já já, viu, Alfredo? Então, vamos lá, para a gente começar, então, bom dia. Eu vou apresentar aqui a Aline, para quem ainda não conhece, o currículo é grande, eu tenho que ler. Ela é pesquisadora visitante no programa de empatia da Faculdade de Filosofia da Universidade de Oxford, é pesquisadora visitante no Instituto Bonavero, que fala, Sim, Aline? sim. De Direitos Humanos da Universidade de Oxford, possui pós-doutorado em Direitos Humanos e foi pesquisadora visitante do Centro de Direitos Humanos da Universidade de Exeter, na Inglaterra. Possui pós-doutorado, é tanto doutorado e tanto pós-doutorado, e olha só, vou contar, em Direito Humano à Saúde, e é pesquisadora visitante no Instituto de Direitos Humanos da Universidade de Emory, nos Estados Unidos, professora credenciada na pós-graduação em Bioética na Universidade de Brasília, coordenadora da pós-graduação em Direito do Paciente, diretora do Instituto Brasileiro de Direito do Paciente, membro do Conselho Diretivo da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, da SUBRASP, pesquisadora associada do Núcleo de Diplomacia e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, coordenadora geral do Observatório de Direitos dos Pacientes do Programa de Pós-Graduação da Universidade de Brasília, especialista em saúde internacional pela OPAS, OMS, e em bioética pela Cátedra Unesco de Bioética da Universidade de Brasília. Acho que tá bom, né, Tá bom. gente? Senão nós vamos ficar aqui até amanhã falando do currículo dela. Mas, Aline, é um prazer estar aqui contigo. Eu sou líder do Grupo Técnico de Experiência do Paciente da SUBRASP e a gente estava discutindo aqui o como falar de um assunto tão relevante. Então, a gente trouxe aqui alguns tópicos que estão sendo abordados no livro da Aline, que realmente tem uma recomendação muito grande, porque eu acho que a gente tem falado tanto sobre empatia e de uma forma muito rasa, né? Porque as pessoas realmente acham que empatia é se colocar no lugar do outro. Não é se colocar no lugar do outro. Então, tem muitas nuances aqui sobre empatia que vão ser o tema da nossa discussão. Então, eu quero dizer para vocês que se vocês tiverem aí perguntas, coloquem para a gente aqui no chat e a gente vai tentando responder a todas de acordo com o desenrolar aqui do nosso bate-papo, porque a gente tem tanta coisa para falar que essa live podia demorar assim algumas horas, mas a gente vai ter uma horinha só, então vamos lá. Aline, vamos começar então, primeiro, contando um pouco o que te despertou, porque no teu livro você conta muitos cases de coisas que aconteceram com você, inclusive, que te despertaram essa questão aqui da empatia. E um dos primeiros cases que você conta foi o seu caso, que você teve a pneumonia, que você foi na emergência, que eles não identificaram que você estava em sepse, né? Que isso foi identificado depois, e o quão isso agravou teu quadro, que você foi parar na UTI e que aí você se deparou com uma série de questões onde você viu o cuidado muito mais técnico do que exatamente estamos cuidando da doença, e não exatamente daquela pessoa que está com a doença. Então, eu queria que a gente começasse com essa discussão, e ainda dizendo, eu falo demais, e ainda dizendo que, assim, eu tenho plena convicção de que os profissionais de saúde não fazem isso por mal, né? Mas a formação,
ela olha realmente para o cuidado técnico, e ela não olha para outras questões que são tão relevantes quanto. Vamos lá, o palco é seu. Obrigada, Kelly. É um prazer imenso estar aqui com você. Uma honra, né, estar aqui nesse webinar da Sobrasp, né, e representando o nosso GTT, que a Kelly coordena, de experiência do paciente. E Bem, vamos você, lá. e você, Aline, você coordena o GTT, qual o outro De GTT que você aspectos jurídicos da segurança do paciente. E é Isso. minha parcerona no de experiência do paciente, porque a gente está agora discutindo marco teórico e tudo mais, e que sem a Aline seria Oh, impossível fazer esse monte de coisas aí que a gente está planejando. Tá bom? imagina, não, imagina, a generosidade sua. É, então, né, eu, eu passei por isso, eu passei por esse, talvez tenha sido um dos momentos mais transformadores da minha vida, você ficar entre a vida e a morte, né, e você realmente não saber se você vai sobreviver. Não sei se você já passou por isso, e se alguém aqui que nos assiste já passou por isso, porque o médico, ele falou, eu não sei, e isso acontece em casos de sepse, eu não sei se esse antibiótico vai surtir efeito. E realmente o médico não sabe, né? Porque ele não sabe como o seu corpo vai reagir àquele antibiótico. Então, isso é um fato. Então, foi um momento muito transformador e essa experiência na UTI. Bem, para não estender esse ponto, o que isso me trouxe? O médico, a equipe de enfermagem, de fato, eles eram tecnicamente muito qualificados, né? Mas quando a gente adoece, a gente não é nosso corpo que adoece apenas, né? Nosso espírito, a nossa alma, né? A nossa psique adoece junto. Então, eles cuidavam da doença, ou seja, eles estavam enfrentando a sepse, né? Enfrentando a bactéria, né? A enfrentar a doença na minha alma, no meu espírito e na minha psique foi a psicóloga. Porque ela se conectou comigo, né? Ela se conectou com a dor, o sofrimento, a angústia de você estar numa UTI e de você não saber se você vai viver. Então, então aquele momento eu percebi, né, que ele foi um momento, né, uma experiência de vida, a experiência do paciente, né, que você é nossa grande especialista, Kelly, de que a experiência de você ser paciente é uma experiência que, né, sempre é angustiante, mais ou menos. Sempre é incerta, você está numa situação de vulnerabilidade em maior ou menor grau. E que, como você disse, a formação até então dos profissionais de saúde, eu vou generalizar, tá? Eu vou falar profissional de saúde, ela tem algumas características, e a primeira característica é a separação entre corpo e mente, né, que remonta a Descartes, uma visão racional e de que a razão ela se sobrepõe, né, às emoções, e de que eu cuido do corpo e que esse corpo está separado da minha psique, da minha alma, do meu espírito, ou seja, né, da minha consciência. Isso ainda permeia, ainda é o parâmetro, é o paradigma da educação dos profissionais, da formação dos profissionais de saúde. Então, se eu cuido do corpo, se eu cuido da doença, se eu enfrento os aspectos biológicos e fisiológicos daquela doença, eu não cuido da pessoa, né? Porque cuidar da pessoa é muito maior do que você cuidar do corpo, da doença e enfrentar a doença. Aquela pessoa, ela tem uma história, ela tem as suas crenças, os seus valores. Então, eu preciso mudar a formação dos profissionais de saúde, que é fundamentada nisso. E isso a gente tem duas questões, que se chama preocupação, uma preocupação que os profissionais têm, né, mas é uma preocupação que não é atrelada aos aspectos emocionais dessa preocupação, que aí a gente pode falar depois de preocupação empática, né, é uma preocupação desengajada, uma preocupação desconectada desses aspectos emocionais, e a gente tem também o que se chama desse distanciamento emocional. Por quê? Porque se criou um mito de que para eu ser um bom médico ou ser uma boa enfermeira, né, vou dar exemplo desses dois profissionais, eu preciso ser objetivo e técnico e científico. E para que eu seja objetivo, técnico, científico, eu não posso trazer as minhas emoções para
né, a minha prática clínica. E que também não posso considerar as emoções do paciente na prática clínica. Felizmente, hoje, as pesquisas apontam que um bom profissional de saúde, ele traz as suas emoções e de forma regulada, é óbvio, e ele considera as emoções do paciente. E uma forma de considerar isso e de mudar isso é por meio da empatia clínica. Então, nós temos esse movimento que vem com o tempo, de considerar que, primeiro, as emoções elas fazem parte do cuidado, e que elas são necessárias para que aquele paciente seja efetivamente cuidado como uma pessoa, e não o cuidado centrado na doença. E segundo, de que o fato de eu me atrelar, de eu me conectar emocionalmente com o paciente, isso ajuda na acurácia do diagnóstico, né, isso ajuda nos resultados clínicos, isso não atrapalha, né, como pode-se comumente, né, se pensar. Então, nós temos essa mudança, e vou falar paradigma, porque de fato é paradigma, não é, né, não é uma mera palavra nesse caso. Então, é um paradigma. Então, eu tenho um paradigma racionalista, biológico, né, da formação, para um paradigma biopsicossocial e um paradigma atrelado, né, considerando, abarcando as emoções no processo do cuidado. Até porque quando a gente estuda o cuidado centrado, né, a gente vê já lá essas mudanças do biopsicossocial lá desde os anos 70, que a gente começa a falar. É que a gente fala que é uma coisa nova, já não é mais tão novo, né? A gente começou a falar dessa questão do cuidado centrado, onde a gente entra com a questão de empatia ali desde os anos 50. Só que a gente vê que a prática ela está muito descolada da teoria. Né? Porque é uma questão até cultural, quando a gente vê as mudanças, a gente vê as diferenças de países, que aí entra a cultura do país, entra a cultura, vários tipos de cultura, quando a gente vê a cultura do americano, a cultura do europeu e a do brasileiro, como os latinos a gente acha que a gente é essa coisa mais de toque e tal, a gente já acha que a gente faz isso. E aí a gente vê que não. E por isso que a gente precisa, sim, treinar, por isso que a gente precisa, sim, mudar a perspectiva, como vem essa pergunta aqui, que a gente vai falar isso lá no fim, tá, Alfredo? Mas já como você já perguntou aqui, a gente pode formar essas competências, a gente pode treinar as pessoas, a gente pode ensinar, e aí vamos lá, vai a pergunta para você, Aline, porque isso também é abordado no livro, né? A importância da capacitação dos profissionais e como a gente precisa trazer isso para a formação dos profissionais. Pode falar, Aline. Então, a empatia, ela é uma capacidade humana. Todos nós nascemos com a empatia. Em geral, todas as pessoas têm empatia, né? Tem alguns traços como, por exemplo, como os psicopatas, que né, a literatura aponta que o nível de empatia emocional é distinto das demais pessoas. Mas, em geral, todos nós temos uma capacidade empática. Então, a empatia é uma capacidade, né, que envolve a sua dimensão emocional, que abarca contágio emocional, ressonância emocional e a sua dimensão cognitiva, que tem 3 elementos básicos, que é a compreensão dos estados mentais do outro, a tomada de perspectiva e a imaginação. Então, além disso, nós temos a preocupação empática, que é uma preocupação com alguém que se encontra em necessidade pensando no sentido bem amplo da palavra, né, não necessidade material, e uma tendência em aliviar o sofrimento e atender, né, e responder a essa necessidade. Bem, e aí então a empatia ela é uma capacidade dinâmica. A gente não tem mesmo nível de empatia nas mesmas situações com as mesmas pessoas. Então, ela é dinâmica. Então, ela pode ser aprimorada e também ela pode ser reduzida, ela pode ser mitigada. Então, por exemplo, quando a gente está muito estressado, a nossa capacidade empática ela reduz. Se a gente está muito angustiado, a gente se volta, né, nós nos voltamos para nós mesmos e aí a gente também tem uma redução da capacidade empática. Então, ela é dinâmica. Ela pode ser
ensinada, ou seja, ela pode ser aprimorada? Pode. Então, a boa, né? Digamos assim, a gente sempre diz que a boa resposta é que sim, existem vários tipos de capacitação e empatia para profissionais de saúde hoje no mundo, né? Existe storytelling, medicina narrativa, existe roleplay, existe mindfulness. Então, assim, eu estou dando só alguns exemplos. Então, existem várias iniciativas de capacitação em empatia, e aí eu estou falando especificamente para profissionais de saúde. Mas eu só queria trazer um ponto que para mim é importante. A gente tem que entender a empatia clínica. Eu só vou falar esse ponto e já passo para você, tá, Kelly? Para a gente fazer o bate-papo. Olha, A empatia clínica, ela não é uma mera, não é uma mera habilidade, não é isso. Né? O que é empatia clínica? É a capacidade do profissional de saúde em relação ao paciente. Tá? Então, eu não estou falando de empatia em geral, eu não estou falando da interação entre profissionais de saúde na equipe. Não é isso. Eu estou falando da interação entre o profissional de saúde e o paciente, a gente chama disso de empatia clínica. Então, a empatia clínica, ela tem essas dimensões cognitivas e emocionais. Por muito tempo se sustentou, né, que a empatia do profissional de saúde ela era só cognitiva. Hoje, não. Hoje há um consenso de que não, de que a empatia ela é cognitiva e emocional. E essa empatia clínica, então, ela vai envolver, né, essa conexão com o paciente, uma conexão que se dá no nível... e eu tô simplificando, né? Porque senão a gente vai aqui... né? Então, eu estou simplificando. No nível, né, dessa conexão emocional e dessa conexão cognitiva. Mas isso é importante porque nós humanos, a gente tem uma ideia que a gente é muito bom em empatia e de perceber e de se conectar com os estados mentais e as emoções do outro. Não, nós não somos tão bons assim. Então, a gente precisa checar a acurácia do nosso entendimento. Porque, né, a gente tem... eu sei o que aquele paciente está pensando, eu consigo entender o sofrimento dele. Não, vamos com calma. A gente tem que checar com o paciente se de fato a gente está entendendo, se de fato... porque muitas vezes a gente, né, pegando o gancho do que se fala de que empatia é se colocar no lugar do outro. E aí, muitas vezes, e aí, essa expressão ela é ruim porque ela não diz muita coisa, né? O que é se colocar no lugar do outro? É sentir o que o outro sente? Não, não é, porque eu não tenho nenhuma condição de sentir o que o outro sente. Né? Só aquela pessoa que está naquela situação consegue sentir aquilo. Eu posso me conectar, ressoar aquela emoção. Isso eu posso fazer. até dando um exemplo do case que você colocou no livro, né, de um amigo do seu filho de 19 anos que teve câncer, estava internado, teoricamente ele estava bem, e o seu filho tinha pedido para você ir com ele ao hospital, e aí ele chegou em casa e falou: imaginem, gente, mãe, não precisa mais porque meu amigo morreu. E aí você conta que quando você chegou lá no velório, você não conhecia a família, mas você... como me traduza isso? Você não se colocou no lugar da mãe porque você não conseguia imaginar se isso tivesse acontecido com o seu filho, mas você tinha ali um grau de empatia, De conexão. conexão enorme com o sentimento, com as emoções dela daquele momento. Então, a empatia, ela faz isso, né, Kelly? Esse caso é muito interessante, porque a empatia, quando a gente, de fato, né, quando é a capacidade empática, nós conseguimos adotar comportamentos que a gente chama de comportamentos pró-sociais, que são comportamentos de cooperação, de cuidado e de ajuda. E eu me conectei e eu pude ali, de certa forma, ter um cuidado com ela, né? Porque eu me conectei profundamente com a dor dela. E aí, o que você falou, Kelly, é muito importante, porque assim, se eu tivesse me colocado como mãe no lugar dela, eu provavelmente ficaria tão angustiada, e com tanta, digamos assim, eu seria inundada por uma emoção de tristeza, porque eu ia pensar na morte do meu filho, e aí eu não conseguiria ser empática no nível que eu fui com ela. Então, por isso que a empatia não é muito bem se colocar no lugar do outro, porque, né,
E esse gancho é extremamente importante, porque olha só, a gente, imaginem porque assim, a gente tem os profissionais de saúde que lidam com determinadas doenças, com determinadas patologias que são muito difíceis. Então, por exemplo, eu mesma, só para fazer aqui alguns links, Aline, antes da Sim, pandemia, nós estávamos aqui na Patient Centricity um trabalho por um hospital oncológico pediátrico. E quando a gente tem filho, realmente é pior ainda, né? E aí, como é que a gente prepara? Porque a gente vê o sofrimento também dos profissionais de saúde, principalmente da enfermagem que está ali na linha de frente, não que os outros não sofram, todo mundo acaba, de certa forma, sentindo o impacto de todo dia chegar ali, e aquela criança que eles cuidam morreu. Uma criança foi abandonada, a outra. Então, tem muita questão ali, por isso que a gente também precisa cuidar de quem cuida, e por isso que a gente precisa também oferecer ferramentas para os profissionais de saúde para que eles não exerçam essa questão do se colocar no lugar do outro, porque senão vai ser uma vida inteira de sofrimento. Então, como a gente também consegue não só treinar os profissionais, mas também cuidar destas questões para que eles não se conectem desta forma, né? sim, sim, isso é bem importante. Então, a gente precisa, então, assim, vamos lá. O profissional de saúde sendo empático nessa situação particular que você trouxe. Primeiro ponto, a gente chama de autodiferenciação. Eu consegui me diferenciar do outro. Então, vou falar dor, né, daquela mãe, de uma forma genérica, aquela dor é daquela mãe, não é a minha dor. Então, a gente precisa se diferenciar do outro, e isso é um elemento da empatia. O fato de eu ressoar aquela dor, eu preciso saber, estar consciente de que aquela dor é dela, não é minha. Porque se eu estou muito identificada com aquela dor, eu vou ficar tão angustiada que aí eu perco a minha capacidade empática. E aí eu perco, inclusive, digamos assim, essa não é possibilidade, é essa característica que a empatia tem de promover comportamentos pró-sociais. Ou seja, eu não vou ajudar aquela mãe, porque eu vou estar tão fadigada, vou estar tão angustiada, que eu não vou conseguir ajudar aquela mãe. Então, para que a gente possa ajudar o outro e ser empático ao mesmo tempo, a gente precisa ter regulação emocional, a gente precisa, né, saber se diferenciar, autodiferenciar, a gente precisa, né, ter certo nível, né, de atenção plena naquele momento. Então, a gente precisa de vários instrumentos, várias ferramentas para que a gente possa ser empático numa situação dessa, né, nessa situação dessa, Kelly, que é uma situação de extrema dor, né, uma mãe perdeu um filho, né, e criança, para que eu possa ser um profissional de saúde empático e não sofra de fadiga empática, né, que os profissionais de saúde nessa situação, eles têm sim uma tendência a ter fadiga empática. Então, e aí eles precisam de apoio, como você mesma falou. Eu acho que é por isso que a gente precisa ter determinadas questões mais estruturadas, porque senão fica nessa coisa do que eu acho, eu não ofereço apoio nenhum para o profissional, então, assim, tem muita coisa que a gente precisa trabalhar aqui, né, Aline? Aline, tem muitos comentários, muitos elogios. Obrigada, gente, pelos elogios para mim, para você. Eu não vou ficar lendo os elogios aqui, porque isso é narcisismo, né? Muito obrigada, mas já sabe que você está sendo super elogiada, viu? O Silvio está dizendo, Silvio, e tem muita gente aqui de todo o Brasil, gente, super obrigada aí pela audiência de vocês, e o pessoal bem, assim, focado no tema, envolvido com o tema. O Silvio César da Conceição, ele está falando, trabalha a questão da empatia com graduandos de enfermagem, utilizando a simulação clínica, é bem interessante. Muito bacana, Silvia, é isso aí. A Kátia está falando ótima colocação, Kátia Muradas. Ótima colocação. Empatia não é se colocar no lugar do outro, da forma como é colocado culturalmente, que é disseminado. É um grau de conexão com o sentimento do outro. Fantástico. É isso. Agora, Aline, você falou da empatia emocional e da empatia cognitiva. Conta um pouco para a gente dessas diferenças. Tá, então eu vou usar um exemplo bem simples, porque eu acho que facilita a nossa vida.
A minha irmã tinha um cachorrinho, né, uma cachorrinha chamada Lua, linda, e a cachorrinha da minha irmã morreu. Nem sei se a minha irmã, né, minha irmã é médica, né, nem sei se ela está nos ouvindo. Bem, eu fiquei sabendo que a Lua, a cachorrinha da minha irmã, morreu, né? E eu fiquei triste, eu me senti triste. Bem, se eu sinto tristeza pela morte da Lua, não é uma tristeza empática, não é uma emoção empática. Eu estou diretamente, a minha emoção está dirigida à morte da cachorrinha. A minha emoção empática, ela está relacionada à tristeza que a minha irmã sente porque a cachorrinha da minha irmã morreu. Então, eu me conecto com a tristeza da minha irmã e me sinto triste. Então, essa é uma dimensão emocional da empatia. Eu vou ressoar a tristeza da minha irmã em mim. Mas eu tenho que ter consciência de que essa tristeza é da minha irmã, não é minha. Porque aí eu não faço autodiferenciação, aquilo que a gente estava conversando. E aí, né? Então, muitas pessoas, eu sou muito empática, mas a pessoa ela fica tão tomada pela tristeza do outro, que aí isso a gente chama de pseudoempatia, não é empatia. A empatia, ela tem o elemento mais básico, que é o contágio emocional, né? Eu gosto de dar exemplo da torcida de futebol. Quando a gente vai num jogo de futebol e a gente não é daquele time, né? Vou na torcida do Flamengo, não sou flamenguista, mas ela me contagia, o Flamengo faz um gol. Isso é um contágio emocional. Então, o contágio emocional, ele é inconsciente, ele é automático. Então, ele é um elemento da empatia. Então, a gente tem um contágio emocional, a gente tem essa ressonância emocional, porque aí a ressonância, eu preciso já me conectar diretamente com a emoção de uma outra pessoa. Mas isso não é suficiente para eu ser empático. Não é emoção só. Empatia não é só emoção, tá? Então, isso é importante. A empatia, ela pressupõe também recrutar, né, nossas funções cognitivas. E aí nós temos 3, que é, né, então eu imagino como a minha irmã está sentindo porque a cachorrinha dela morreu. Então isso é uma função cognitiva bem difícil de ser acessada, porque eu preciso parar e eu preciso ter uma intencionalidade de imaginar como a minha irmã está se sentindo. Isso não é automático, tá? Então, isso é imaginação. Além disso, eu tenho um entendimento, uma compreensão, e aí, muitas vezes, isso é uma inferência que eu faço, por isso que tem a acurácia de eu checar com a minha irmã se ela está se sentindo assim, porque eu só imaginei e pode ser que ela não esteja se sentindo assim. Então, tem uma compreensão dos estados mentais do outro. Isso também está dentro da empatia cognitiva. Além disso, aí eu tenho o outro ponto que é o mais difícil e o mais, que aí eu acho, né, mais interessante, porque que é a tomada de perspectiva, tá? Então, eu vou dar um outro exemplo, porque nesse exemplo da minha irmã não tem tomada de perspectiva. Vou dar um exemplo. Aquele né, da UTI onde eu estava, né, voltando o que você trouxe, Kelly, aquela história. Para aquele médico que trabalha na UTI todos os dias, talvez na perspectiva dele, estar na UTI não é uma experiência tão grandiosa, tão transformadora, porque ele está ali todos os dias, ouvindo o barulho da UTI, sentindo o cheiro da UTI, né? E visualmente, esteticamente, acostumado com a UTI. Mas para um paciente, aquilo ali é completamente transformador. Então, ele tem que fazer um exercício de tomada de perspectiva qual é a perspectiva de um paciente estar na UTI. Então, a tomada de perspectiva é a função cognitiva mais complexa da empatia. De você assim, você tomar a perspectiva de uma pessoa muito diferente de você é mais difícil. Se você tomar a perspectiva de uma pessoa, de uma situação que você nunca passou na sua vida, também é mais difícil. Não é impossível, né? Mas é mais difícil. Então, a gente tem... então, a empatia, ela é uma capacidade humana bem complexa e difícil de ser recrutada
na realidade. Por isso que ela não é se colocar no lugar dos outros simplesmente. Quando vocês lerem o livro, vocês vão ver quantas dimensões aqui tem, quantas coisas que a Aline aborda, que fica até zonzo de tanta coisa. Por isso que precisa fazer o curso da Aline, que aí vocês vão entender mais com profundidade. Aline, deixa eu falar aqui, olha, tem tanto comentário. A Marília Formaciari Grabois, Marília, você tem algum parentesco com o Vitor, é isso? Isso que a Aline está falando é discutido com terapia individual. Se você se mistura e vira esponja, não consegue discernir e ajudar o outro. Muito bom. Marília é do INCA. A Karine Rui está dizendo que diálogo necessário. A Priscila Domingues Leal está dizendo, como diz na psicanálise, precisamos distanciar emocionalmente do fato ou pessoa ou da pessoa que precisa de apoio, para podermos analisar melhor e realmente ajudar. Que mais aqui? A Pati, perfeita colocação de vocês sobre o que realmente ter empatia. A Ana Correia está dizendo, ela trabalha empatia no curso de formação de técnicos de enfermagem e sinto a dificuldade de algumas pessoas em entender a melhora na qualidade do atendimento para ambas as partes. Não tem nem o que falar, né? Como é diferente, existem vários estudos que comprovam isso. Como é diferente de você agir de acordo com os protocolos técnicos do que você tem que fazer, e como é diferente você agir de acordo com os protocolos técnicos com empatia. É outra história, é outro resultado. Kelly, deixa eu só, desculpa te interromper, mas assim, é que uma das pessoas enfim, né, a gente não consegue guardar os nomes de todo mundo, mas não é distanciamento emocional, tá? Então, o distanciamento emocional foi o que foi preconizado na educação dos profissionais de saúde por anos, e não é isso. Hoje, o que se preconiza é que não haja distanciamento emocional. O que haja é conexão emocional, mas com autorregulação, com autoconsciência, com autodiferenciação, tá? Então, não é isso. Trazer a emoção e se conectar emocionalmente com o paciente é benéfico, né? Kelly, só vou pegar o gancho do benéfico. Vai lá. Hoje não tem discussão, assim, do tem muitas discussões, mas essa não é uma discussão sobre os benefícios da empatia clínica para os profissionais de saúde e para os pacientes. Melhora a acurácia do diagnóstico, melhora a adesão, melhora os resultados clínicos, alívio da dor, adesão de pacientes com diabetes. Então, a gente, compreensão do paciente das informações. Então, a gente tem vários benefícios concretos, as pesquisas são inúmeras sobre isso. E também para os profissionais de saúde, menos burnout, menos estresse, maior sentido, né, sentido e conexão com o próprio trabalho, interação entre as equipes, reduz a litigância. Então, assim, isso eu acho que é algo... A gente tem vários desafios ainda hoje, mas isso é algo que está muito consolidado, né? Só queria, né, trazer esse ponto. Falando até, que tem muitos comentários, eu vou lendo já, tá, gente? A gente já vai papo aqui, todo mundo junto. Tem até uma outra história, da história do engajar, como a gente engaja o paciente no tratamento, porque se o paciente também sente que o profissional de saúde também não tem essa empatia, ele vai embora, que é outro caso que você contou também no livro, da questão do distúrbio do sono. Conta aí para o pessoal. Então, eu estava com problema para dormir, né? E fui procurar um médico. E aí, né, eu me sentei na frente desse médico, ele nem olhou direito no meu rosto, não fez contato visual nenhum, né? Não perguntou nada sobre a minha vida, né? Não perguntou com quem que eu trabalhava, se eu tinha filho, perguntou como que eu estava, muito menos como eu estava me sentindo naquele momento, né? Se ele não fez perguntas bem objetivas, e simplesmente ele prescreveu um exame. Aquele exame, eu não sei, Kelly, se você sabe o nome, eu não sei o nome técnico. Não é a polissonografia, que é o exame lá do teste do... Eu acho que é isso, tá, gente? Eu não sou médica Também também. não sou. Enfim, aquele teste do sono lá. Isso! E aquilo me chocou tanto, eu fiquei assim, tão chocada com aquele tratamento daquele médico,
que eu falei, eu vou fazer esse exame, vou fazer exame nenhum, não, né? E falei, não vou. E é isso, várias pesquisas mostram que a empatia do profissional de saúde, ela está atrelada à adesão, né? A gente tem um problema muito sério de adesão. E aí é interessante que, e aí eu estou generalizando, que os profissionais de saúde, particularmente, né, alguns médicos, né, óbvio, não são todos, eles acreditam, de fato, eu acho que eles acreditam que a mera autoridade médica é suficiente para engajar o paciente. Porque eu sou médico, porque eu estou falando, isso basta para que você faça o que eu estou falando. É uma visão muito ultrapassada dessa relação. Então, assim, eu respeito muito a autoridade, óbvio, né? Autoridade técnica, científica, mas essa autoridade não é suficiente para engajar o paciente, para que o paciente ele faça uma adesão, né, àquilo que você está propondo. Até porque, sem escutar o paciente, sem envolver o paciente, dificilmente o paciente vai se engajar e vai aderir, né? A adesão nesse sentido de seguir aquela prescrição. As coisas mudaram muito, né, Aline? Se a gente parar para pensar, eu acho que assim, a gente vem numa mudança constante, e essa mudança ela foi impulsionada por várias questões, pelas redes sociais, pela informação. Eu sempre falo, né, que na história da era da experiência, se a gente parar para pensar, há 20 e poucos anos atrás, que não é tanto tempo assim, a gente não tinha internet, a gente não tinha comunicação, enfim, as informações elas vinham, o médico, ele era o mago com o livro lá das poções, só ele tinha as recomendações. Então, as relações eram muito diferentes. Era uma relação de poder mesmo. Não que hoje ainda não seja assim, mas o que o médico mandava, o paciente fazia sem contestar. Hoje, a gente tem novas gerações, uma geração muito diferente, daqui a alguns anos vai ser mais ainda dessas gerações que já nasceram nessa era de tecnologia e de informação. As informações estão disponíveis, não que os profissionais, e eu acredito que os profissionais de saúde vão continuar sendo os detentores do maior conhecimento, mas as relações mudaram, as coisas não podem ser mais assim. Faça isso e isso vai ser feito. Então, até mesmo para engajar os pacientes, a abordagem tem que ser muito diferente. Então, não só o conhecimento técnico vai ser o suficiente. Aline, voltando aqui um pouco dos comentários, o Silvio e a Ana Corrêa estão dizendo, verdade, muitos profissionais acreditam que apenas a parte técnica contribui para a qualidade da assistência. A Giovana Figueiredo falou, perfeita colocação, precisamos também sermos empáticos com os colaboradores para que eles possam oferecer o seu cuidado empático. A Marina Santana está dizendo, se você quiser ir interrompendo, vai me falando, tá? Tipo, olha, esse comentário... A Mariana Santana está falando, em treinamentos uso que empatia não significa dizer ao familiar, eu te entendo, porque nenhuma mãe no mundo consegue se colocar no lugar de uma mãe que perde o filho. O acolhimento é tudo naquele momento. A gente já falou que é problemático essa ideia de empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que isso, né, a gente, né, já aqui em breves palavras, né, Kelly, eu acho que a gente já mostrou que empatia é algo muito mais complexo do que, né, do que essa expressão, né, transmite, né? Então, acho que... Tem uma pergunta aqui para você. A Jamile está falando, como orientar o profissional de saúde da diferença da empatia do contágio emocional? Eu acho essa pergunta boa, e eu vou retomar um ponto da capacitação, né? Eu vejo algumas capacitações e elas são muito um treinamento comportamental, sabe? Como se eu fosse umas frases e como se eu fosse te adestrar, né? Então, agora eu vou adestrar os profissionais de saúde para eles terem determinado comportamento. Eu, Aline, não acredito nesse tipo de capacitação. Eu acho que as pessoas precisam entender o que elas estão fazendo, elas precisam ter sentido aquilo que a gente está passando para elas nas capacitações. E esse é um ponto em relação à questão do contágio emocional. Como que eu vou mostrar para um profissional de saúde a diferença entre o que é um contágio emocional e o que é uma ressonância emocional? Quando eu ressoo emocionalmente, realmente aquela
E pode ser uma alegria, né, gente? É importante ressaltar isso. A empatia ela é diferente da compaixão, que está relacionada ao sofrimento. A empatia, não. Eu posso ressoar a alegria da Kelly, né, com o livro novo da Kelly, não é verdade? Eu posso ficar muito alegre pela. Né, e eu estou ressoando a alegria dela. Então, a empatia não é só tristeza, né, gente? É bom deixar isso claro, né? Então, assim, A gente fala de tanto sofrimento, de tanta doença, que a gente só pensa que empatia está ligada à questão do sofrimento, mas tá certo. é, né? Então, acho que é bom a gente voltar a esse ponto. Então, eu acho que são duas estratégias. A primeira é entender o que é contágio emocional, entender o que é ressonância emocional, mostrar essas diferenças, dar exemplos e fazer, sim. Aí a gente tem várias estratégias, pode ser roleplay, pode ser storytelling, então assim, aí a gente vai para as estratégias. Ok, isso é possível de ser feito. Mas eu acho que antes disso é importante entender conceitualmente mesmo, teoricamente, a diferença entre um contágio. Porque se a gente dá um exemplo, eu acho que eu gosto do exemplo do time da torcida de futebol, porque eu acho que ela é muito, eu não sei se todo mundo já foi num jogo de futebol, mas eu acho que aquilo ali é muito simples, e a gente, né, e a gente se contagia com aquela emoção, né, e ele é um contágio, então assim, o contágio, a gente é contagiado o tempo todo, vocês estão sendo contagiados aqui, né, e ele é automático, ele é inconsciente, lógico que a gente pode, e aí esse é o ponto dela, né? Como que eu me protejo de um contágio emocional num contexto, se eu sou profissional de saúde de cuidados paliativos, que eu lido com terminalidade de vida, né? Que eu lido cotidianamente com o sofrimento. Né, a gente pode ter várias formas de lidar com isso, mas uma forma é sempre a consciência, né, de que eu estou sendo contagiada, a consciência, né, que mas para eu ter essa consciência, eu como profissional de saúde preciso me vulnerabilizar também, preciso me conectar com as minhas emoções, porque se eu não me conecto com as minhas emoções, se eu acho que eu estou ali distante emocionalmente, objetiva, profissional, eu não vou ter consciência sobre o contágio e não vou conseguir, né, lidar com o contágio e me proteger do contágio, porque eu preciso me proteger como profissional de saúde para lidar, sim, com determinados, né, contextos de extremo sofrimento. Né? Então, eu acho que esse ponto é bem interessante. Eu acho que isso responde à pergunta da Roseli Calil, que ela está falando, obrigada por tantos esclarecimentos, do ponto de vista prático, como oferecer suporte aos profissionais para que não entrem nessa fadiga empática. Então, realmente a gente precisa treinar, né? A gente precisa treinar e treinamentos do que a Aline falou, eu acredito piamente nisso, por isso que todas as coisas que a gente faz aqui também é sempre assim, é com prática. Porque só teoria, gente, a teoria é muito bonita. A dificuldade da gente é realmente da gente colocar as coisas em prática. E eu acho que quando a gente traz os exemplos, quando a gente traz o storytelling, quando a gente traz aqui o roleplay, porque aí você coloca os profissionais para fazer isso na prática, treinando para depois eles poderem ir para o campo, né? E vivenciar isso no seu dia a dia. Muito bom. A Giovana Figueiredo falou, hoje percebemos que as instituições focam muito no cliente externo e acabam esquecendo o cuidado com o cliente interno. É isso aí, Giovana, a gente precisa cuidar de quem cuida, falo isso o tempo todo. A Sandra Ferreira vai ter frequência? Não entendi, Sandra, a sua pergunta. Coloca depois aqui mais embaixo. Gente, tem muita pergunta. Espera aí que eu vou dar uma filtrada aqui para a gente poder continuar, porque tem muita coisa para a gente abordar. O Silvio Conceição, muito bacana essa explicação da Aline, até porque a perspectiva é diferente dependendo da idade do paciente, de que cultura. A gente já passou tanto da hora que você interagiu, que eu já nem lembro qual era o ponto que a gente estava falando aqui, Silvio, mas está registrado. A Denise, qual o livro? Denise, o livro... Ah, você está falando do livro da Aline, né?
O livro da Aline é Empatia nos Cuidados em Saúde, Comunicação e Ética na Prática Clínica. O livro que ela falou, meu, a seguir serão os próximos capítulos. Ainda não está publicado, mas em breve eu vou contar para vocês. O Ricardo, oi, querido, Ricardo Mendes. Bom dia, querida Kelly. Estou no GTT da PHI Emergência da Sobrasp e gostaria de perguntar para a Aline como trabalhar a empatia em eventos catastróficos ou incidente em múltiplas vítimas. Há algum exercício para isso? Fala, Ricardinho. Fala, Aline. Você já falou isso mais ou menos, mas vamos lá. Olha, Ricardo, assim, alguma capacitação específica para esse tipo de evento, eu realmente não conheço, né? A gente tem todas as capacitações que eu mencionei, né? Tem o método Balint, Mindfulness, Roleplay, medicina narrativa, são por uma capacitação, digamos, ordinária. Tá? Pode ser que exista, Ricardo, mas eu não vou aqui me aventurar em algo que eu não estudei, né, e ser, digamos, leviana. Então, eu fico te devendo essa resposta dessa capacitação específica para esse tipo de evento. Agora, falando até de eventos catastróficos, ou até também trazendo um pouco aqui do que a gente passou na pandemia, né? Uma das coisas que ficou muito evidente foi realmente como os profissionais não são preparados para trabalhar as questões de comunicação, né? Porque assim, a gente às vezes tem uma área ou algum outro profissional preparado para trabalhar com más notícias, com algumas outras questões, e quando a gente tem um evento que a gente atinge um número grande de pessoas e que todo mundo tem que lidar com o tema, a gente percebe aí esses grandes problemas, o quanto falta de preparo. Você também citou no livro, Aline, 3 tipos de habilidades comunicacionais a serem estimuladas pelos profissionais de saúde. Falando aqui de conteúdo, de processuais, de perceptuais. Quer abordar um pouquinho sobre isso? A comunicação, ela é um elemento da empatia clínica. Então, a empatia clínica, ela tem 3 elementos, né? O primeiro elemento é essa compreensão dos estados mentais, que inclui as emoções do paciente. O segundo elemento é checar, como a gente diz, checar a acurácia. Esse checar a acurácia, ele é comunicacional, ou seja, eu vou, né, travar, né, essa relação comunicacional com o paciente. E o terceiro elemento é o elemento da ação. Nesse elemento, o profissional de saúde ele vai adotar um comportamento, né, pró-paciente. Né? Então, eu acho que depois a gente pode falar um pouquinho mais do terceiro elemento que a gente não mencionou, né? A gente falou mais do primeiro, agora a gente vai falar do segundo. Então, essa comunicação dentro desse contexto da empatia clínica, tá? Eu sei que comunicação, gente, em saúde tem várias, né, abordagens e vertentes. Eu estou falando dessa especificamente nesse contexto da empatia clínica. Tá. Então, nós temos o conteúdo, né, o conteúdo desse processo comunicacional. Então, por exemplo, né, um jargão médico, né, se você traz um conteúdo, se você não se preocupa com o conteúdo daquilo que você está expressando, isso vai ter esse, né, impacto negativo nesse processo comunicacional. Então, o profissional de saúde ele tem que se preocupar com o conteúdo, com aquilo que ele expressa. Além disso, processual, a forma como ele se expressa. Aí a gente tem elementos de comunicação verbal e de comunicação não verbal. Aquele exemplo do médico, que eu fui ao médico, ele nem olhou no meu olho, né? Ele continuou no computador e ele estava no computador e continuou no computador. Né? Ele não fez contato visual comigo. Então, a gente tem a questão do contato visual, né, do tom da voz, a gente tem a questão referente a, muitas vezes, aí, dependendo da cultura, né, se você tem a questão do toque em relação ao paciente, né, isso já é uma questão cultural, né, que tem uma grande variabilidade. E a gente tem também os perceptivos, que é a própria, aí isso é interessante, né? A conexão que o profissional de saúde tem com a sua, né, a sua mente, né, com a sua forma de pensar e com as suas emoções. Então, como que ele percebe, o profissional de saúde, ele percebe aquela interação? Porque a forma como ele percebe, isso também
inconscientemente, isso vai se expressar naquele processo comunicacional. Então, nós temos esse processo comunicacional, ele é complexo, e que, como a Kelly colocou, também, né, ele pode ser, digamos assim, aprimorado, né? Hoje é um consenso que a comunicação, ela é um elemento, uma habilidade que compõe a formação do profissional de saúde, né? Então, assim, ele precisa ter na formação dele né, aspectos relacionados à comunicação, porque aí eu queria, né, voltar ao ponto de por que isso? Porque o cuidado, ele é interacional, eu cuido do outro. Quando eu tenho um outro, eu tenho um processo comunicacional, né? Sempre vou ter. Se eu tenho um outro, se eu tenho uma relação humana, eu tenho um processo comunicacional. Então, como a gente retirou o elemento humano do cuidado e a gente transformou o cuidado tão somente, né, numa expressão da técnica, a gente tirou o elemento humano e, por consequência, a gente desvalorizou o aspecto comunicacional que está diretamente, intrínseco a aquela relação, aquela interação humana, né? Muito bom, muito bom. Tá vendo, gente? É tanta coisa para a gente estudar que eu vou lhe contar. Vamos lá. Priscila Domingues Leal, ela está falando sobre tomada de perspectiva. Eu tive uma experiência desagradável. Fiz uma cirurgia no abdômen com anestesia RAC, durou um pouco e os médicos ficaram falando de política muito exaltados. Fiquei com medo e nervosa de errarem e só me restava rezar. Foi muito ruim. Esse, esse exemplo é maravilhoso, porque é isso, né? Talvez para aqueles médicos ali, fazer aquilo ali, gente, eu faço isso todo dia. E aí tá no piloto automático, eu tô no meu dia a dia. Então, assim, eu tô conversando com os amigos de trabalho, fazendo uma cirurgia, fazendo. Quantas vezes? Quem aqui já não passou por uma emergência na vida, por um pronto atendimento, que você tá lá com dor, e aí passa um enfermeiro, ou enfim, um profissional falando com o outro. E aí, que hora que você vai jantar? E tá lá o paciente lá daquele estado. Então, assim. Essas são outras questões que a gente precisa entender um pouco o contexto, a situação. Enfim, gente, tem muitas abordagens aqui. Ô, Ellen, obrigada pela contribuição. A Ellen, tudo bom, querida? Ela falou assim que é polissonografia mesmo, Ah, viu? obrigada. Falou errado. Então, ela não fez a polissonografia por um acaso. Oi, Karine. A Karine está falando, uma consulta sem pergunta aberta e acolhimento inicial acaba com qualquer chance de adesão e criação de um vínculo com o profissional. É isso mesmo. A Marília está falando, todos nós temos o médico interno. Na relação médico-paciente, da mesma forma que no cenário psicoterapêutico, é preciso estimular esse médico interno para que o paciente melhore. A Marília está falando, e o médico também, temos que sair da era meramente tecnológica da medicina. Gente, quantos comentários. A Karine está falando, Aline, como você percebe o espaço para abordagem empática no contexto da telemedicina? Então, existem vários estudos, né? Quer dizer, vários, exagero, mas existem alguns estudos sobre isso. E os últimos que eu li, eu achei bem interessante. Eles mostraram que não há prejuízo para a capacidade, não, pelo menos os estudos mostraram, que não houve prejuízo para a capacidade empática de profissionais de saúde que já tinham essa capacidade desenvolvida nessa interação, né, virtual. Eu achei muito interessante esses estudos que mostraram isso, né? Então, não necessariamente a telemedicina ela vai trazer, por si só, uma redução da capacidade empática da interação entre profissional de saúde e paciente. Não necessariamente, é isso que os estudos mostraram, né? Para mim isso é tão óbvio, mas a gente realmente precisa de estudos para comprovar as coisas. Mas vem cá, vamos lá, gente. Eu sempre falei isso. O profissional pode ser um profissional frio, pessoalmente e à distância, né? Então, quer dizer, é só, na verdade, uma ferramenta, um recurso. Nobis está falando, os cuidados devem se estender também aos acompanhantes, principalmente das crianças, as mães, os pais, está dizendo aí, né? Sem dúvida nenhuma. O Cleiton está falando, não, a Elaine está falando, oi, querida Elaine Coutinho,
tá falando excepcional esse encontro. Estou fazendo uma linha do tempo na minha experiência profissional. Ainda temos um longo percurso a percorrer. É necessário colocar o tema empatia nas instituições de saúde. Sem dúvida. A Sabrina... Kelly, deixa eu só interromper um minutinho nesse ponto, né? A empatia, a gente fala, ela é uma capacidade do profissional de saúde, mas eu queria deixar claro que as pesquisas apontam que ela vai ser realidade nos sistemas de saúde quando a empatia ela for um compromisso do sistema. Por quê? Porque o profissional de saúde que trabalha de forma precária, que é estressado, que vive sob pressão, dificilmente ele vai conseguir recrutar de uma forma adequada a sua capacidade empática. Então, é muito importante a gente entender que né, do ponto de vista do sistema, e aí o primeiro que introduziu a empatia foi a Escócia, né, como um elemento do sistema de saúde escocês, né, que está vinculado ao NHS, mas que eles têm suas características próprias, e estimular a empatia, eles fizeram uma capacitação em empatia para os profissionais de saúde do sistema de saúde escocês. Então, isso é uma iniciativa do sistema de saúde e das lideranças né, das instituições de saúde. Senão a gente fica com uma visão e traz uma sobrecarga para o profissional de saúde, como se ele tivesse que ser empático numa situação e num contexto completamente adverso de trabalho. E isso não é justo com o profissional de saúde. Então, a gente tem que entender que a capacidade empática do profissional de saúde, ela, embora seja uma capacidade individual, mas ela está atrelada a condições externas. Né? Então, acho importante dizer isso. Eu adoro essa abordagem da Aline, que a Aline sempre puxa para essa questão aqui do maior, do macro. Como que a gente faz isso no sistema de saúde? Porque às vezes a gente fica realmente com o nosso mindset ali pensando a instituição de saúde, o profissional de saúde, mas tem um sistema maior aqui, né? Então, a gente precisa, às vezes, sem dúvida nenhuma, atuar no microsistema aqui para a gente conseguir chegar nesse macrosistema, mas é algo realmente importante para a gente pensar. Faltam 3 minutos para acabar a nossa live. E aí, só uma última pergunta, Aline, que a gente já respondeu mais ou menos aqui ao longo do nosso bate-papo, mas quais são os obstáculos para esse exercício da empatia? Então, é como eu havia dito, é o que você falou, né? A gente já falou, mas eu acho bom retomar. Então, primeiro, o obstáculo é a formação do profissional de saúde. Uma formação ainda no modelo biomédico, uma formação que ainda entende que ser profissional, ser objetivo, é não se conectar emocionalmente com o paciente e desprezar, negligenciar o quanto que é importante a conexão emocional, a relação humana, e que a técnica ela é importante, mas ela não dá conta do humano. Né? O humano ele é muito mais complexo, nós temos, para quem, enfim, elementos espirituais, nós temos nossa psique, então a técnica... Então a gente precisa mudar a formação. Então a gente tem isso como uma barreira para a empatia. A segunda barreira são as condições de trabalho. Né, a gente precisa, os profissionais de saúde fadigados, estressados, com burnout, dificilmente eles têm uma dificuldade grande para serem empáticos. Então, a gente pode, digamos assim, em linhas gerais, dizer que a formação e as condições de trabalho, elas são hoje, né, as duas maiores barreiras para a gente concretizar essa capacidade empática nos cuidados em saúde. Né? Muito bom, gente. Então, para a gente conseguir se preparar mais e preparar mais aí as pessoas que trabalham conosco, então acho que leiam o livro, tá? O livro da Aline, Empatia nos Cuidados em Saúde, Comunicação e Ética na Prática Clínica, é da editora Manoli. Onde compra, Aline? Conta pra gente. No site da editora Manoli, tá aí. Só no site? Só no site. Eu acho que é mais fácil, e eles entregam, né, de uma forma bem
né? Bem Legal. eficiente. Então, é só entrar lá no site, possivelmente lá no IBDPAC deve ter algum link também, né? Sim. Enfim, então olhem, comprem o livro, porque realmente vale a pena se aprofundar no assunto aqui. É pouco tempo para a gente falar sobre tanta coisa e a Aline é um poço de conhecimento. Então olha, tem que discorrer muito sobre o assunto. E também façam os cursos, porque eu acho que assim, se aprimorem nisso, tragam isso para a equipe de vocês, para que vocês possam realmente oferecer ferramentas para que as pessoas sejam cada vez melhores e que a gente possa fazer a vida na diferença dos nossos pacientes. Gente, obrigada, Aline, obrigada, um prazer estar aqui contigo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham levado mais conhecimento aí para o dia a dia de vocês, e em breve a gente vai fazer aí outros encontros para discutir mais. Kelly, deixa eu só fazer um parêntese. Queria aqui, né, de público, agradecer ao nosso presidente, Vitor Grabois, porque ele fez a apresentação do meu livro. Ele Né? fez ali a É, apresentação, é o prefácio, não é? a apresentação. Então, eu queria aqui, né, agradecer, né, tá, e dizer que, né, agradecer e dizer que ficou maravilhosa. Muito bom, gente. Então, um beijão, até a próxima. E vamos lá, leiam o livro, depois vocês contem para a gente o que vocês estão achando.